Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar do tempo, desse calorão aí que que está assolando Mato Grosso, e parece-me que aqui em Cuiabá isso se intensifica um pouquinho mais. Para nos ajudar nesse assunto, está aqui conosco, já na nossa bancada aqui, o professor Sérgio de Paulo, ele que é físico ambiental e também professor da Universidade Federal aqui de Mato Grosso, a UFMT. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Ana. Eu gostaria de agradecer o Repórter MT pela oportunidade da gente estar vindo aqui explicar sobre o clima, porque assim, é muito difícil o contato do cientista com a população em geral. Então é muito importante a gente fazer esse canal, né? Esclarecendo para as pessoas o que a gente está fazendo dentro da universidade, qual que é a importância da universidade para a população e assim esclarecendo dúvidas que a população normalmente tem. Sim, a gente fica muito feliz sempre que a gente tem essa oportunidade, professor, porque o senhor imagine a preocupação com o tempo e esse calorão. Não é somente uma questão de um incômodo físico, né? Sim. Vai muito além disso, está muito forte o calor realmente em todo o estado, em todo o país, mas aqui em Mato Grosso mais forte, e Cuiabá então é uma coisa fora do comum. A gente bateu todos os recordes, lideramos aí o ranking. Desde agosto para cá que a gente não consegue ter um alívio. E aí eu já queria saber, que foi até um alerta feito pelo senhor, inclusive, por isso que a gente fez questão de trazer o senhor aqui, para lhe fazer essa pergunta. Cuiabá tem mesmo possibilidade de atingir aí 50 graus ao longo aí dos próximos anos? Tem sim. É importante entender que isso é uma possibilidade, é uma probabilidade. Quando a gente fala em clima, que depende de muitos fatores diferentes, ou seja, um fenômeno muito complexo, você somente pode pensar em termos de probabilidade. A gente nunca tem certeza das coisas. Por exemplo, a gente não sabe se amanhã vai chover ou não, né? Existe uma previsão do tempo que te fala, tem tanto de probabilidade de chover. Existe sim, né, uma probabilidade considerável de que nos próximos 20 anos Cuiabá atinja 50 graus. O que significa isso? Não significa que todo dia vai estar 50 graus, a gente vai passar por um tempo longo nessa faixa de temperatura. Mas significa que nos dias mais quentes é possível que a temperatura atinja esse valor. Por que nós falamos isso, né? Quer dizer, quais são os dados que nos indicam isso? Então nós temos estudos sobre dados de estações meteorológicas na região centro-oeste toda. São dados que foram coletados a cada meia hora durante 20 anos, com cerca de 20 estações meteorológicas espalhadas nessa região, e eles apontam que em alguns meses, particularmente os meses de seca, a temperatura subiu muito, né? No mês de setembro, nesses 20 anos, o aumento da temperatura foi de 4 graus. 4 graus é muita coisa, né? Então a média, a temperatura média é bem abaixo, vamos dizer assim, dessa temperatura de 50 graus. Mas você tem um aumento de 4 graus, nos coloca a perspectiva de que nos próximos 20 anos ocorra novamente mais 4 graus de aumento de temperatura, né? Então, quer dizer, a gente está fazendo uma extrapolação com os dados que nós temos agora. E um aumento de mais 4 graus nos traz uma probabilidade razoável, cerca de 50%, de você ter dias que atinjam a temperatura de 50 graus, na hora mais quente do dia. E aí, professor, numa temperatura nessas alturas, torna a capital uma cidade inabitável? Não, inabitável não, porque da mesma forma que você vê a temperatura como algo probabilístico, os efeitos que ela vai ter numa pessoa também são probabilísticos, né? Então, por exemplo, tem pessoas que se adaptam melhor a uma temperatura dessa, outras menos. Algumas pessoas têm comorbidades, como por exemplo doenças respiratórias, que, vamos dizer assim, nessa temperatura teriam dificuldade de respirar. A possibilidade de uma pessoa resistir ou não a essa temperatura também depende da idade, né?
Depende de circunstâncias, como por exemplo, é muito importante a hidratação, né? Então, dependendo do dia a dia da pessoa, ela pode ser vítima de um quadro de desidratação. 50 graus significa que vai ser muito mais desconfortável do que agora. Mesmo na temperatura que a gente está vivenciando nos dias de hoje, algumas pessoas correm risco de óbito, Sim. certo? 50 graus, esse risco vai ser maior, mas assim, eu não diria que a cidade vai ficar desabitável, mas a cidade vai ficar muito menos confortável e muito mais propensa a problemas de saúde, né, por parte das pessoas do que agora. Existe também um componente social, né? Então você tem... quem tem melhores condições socioeconômicas vai conviver num ambiente de ar-condicionado, então essa pessoa vai ter menos dificuldades de se adaptar a uma temperatura maior. Mas que na parte desfavorecida da população, você vai ter pessoas que não têm possibilidade de ter ar-condicionado em casa, por exemplo. Então essas vão sofrer mais, possivelmente podem ficar doentes e tudo mais. E mesmo, professor, né, com essa temperatura que a gente teve, que a gente está ainda tendo, teve uma chuvinha aqui em Cuiabá por essa semana, mas o calor ainda é real, né? Sim. Com esse aumento desse calor, muitas cidades aqui de Mato Grosso não estão comportando justamente o excesso da energia, né? Tem havido uma sobrecarga também nesse setor em função de tanto uso aí de ar-condicionado. Então, quer dizer, a gente é prejudicado de todas as formas, né? Quer dizer, na verdade, assim, os ar-condicionados, eles podem contribuir para esse desconforto dentro da cidade, mas o maior fator realmente é a insolação e é a energia que vem do sol. E essa energia, ela, quando chega aqui na faixa do solo, ela é dividida em duas partes principais, né? Então você tem uma parte que é absorvida pela água, que você tem disponível onde você estiver, e o que não for absorvido pela água se transforma em aumento da temperatura. E aí, o senhor me diga uma coisa, a gente viveu aí, né, dias de a gente atingir 44 graus, certo, né, registrado, oficial, a sensação térmica é maior do que isso, mas de 44 graus oficial. Né? A gente pode dizer que com a temperatura desse jeito, nessas alturas, a gente está vivendo aí, a sensação é que a gente está vivendo no deserto, ou no deserto está um pouquinho melhor? Então, a sensação térmica é uma coisa que depende de muitos fatores diferentes, né? Por exemplo, a umidade é muito importante, como que você vai sentir a temperatura, né? O desconforto que você vai ter. Então, assim, não dá para afirmar, depende, assim, se você estiver na sombra, se estiver no sol, que é uma condição que permite mais a desidratação, né? É muito complexo, né? Então, o que a gente trabalha de maneira mais direta é o valor mesmo da temperatura que está indicado nos termômetros, né? Esse que é o nosso referencial. A sensação térmica é uma coisa que depende de onde você estiver. Esses 44 graus dá a sensação de fato que a gente está vivendo no deserto? Olha, sim, né? Tem, assim... um quadro de 44 graus com um quadro de baixa umidade que a gente está vivendo é um clima desértico. Alguns noticiários, eu estava me lembrando aqui, porque a seleção veio para cá, né? Agora é recente, nós tivemos um jogo aqui no Brasil, aqui em Cuiabá, e aí foi perguntado isso para o Neymar, né? Se aqui estava muito quente. Ele falou, não, quente é lá na Arábia. Só que naquela ocasião... Cuiabá estava mais quente que lá. Estava mais quente que lá. Você imagina, né? Me diga uma coisa, essa previsão de alturas aí de alcançar, das temperaturas alcançarem 50 graus, esse aumento vai ser também estendido para todo o estado ou se refere aqui a Cuiabá? Não, se refere a Cuiabá esse valor, porque Cuiabá ele tem um agravante em relação a outras cidades do estado, que ela se encontra numa baixada, né? Então, quando você está numa baixada, você tem uma menor incidência de ventos, né? Porque o vento passa por cima da Baixada de Cuiabá, né? Ele, de vez em quando ele baixa e passa por nós, né? Esse é um fator. Outro fator é ele concentra a radiação infravermelha, que é o calor, efetivamente. É como se fosse uma antena parabólica, né? A antena parabólica concentra o sinal de TV, né? Rádio, né? Mas o formato geológico de uma baixada, ela concentra o calor, né? Então, essa previsão está mais relacionada com Cuiabá,
né? Então a gente sabe que as cidades do estado são um pouquinho mais amenas, né? Ou seja, a previsão é para uma temperatura de alguns graus, poucos graus menos que isso. Professor, como que a gente, qual que é a razão desse superaquecimento que acontece, não somente aqui o senhor já deu aqui a condição geológica de Cuiabá, ou seja, onde ela está localizada, né, que favorece isso, mas qual que é a razão desse superaquecimento? Fala-se muita coisa. Qual que é a razão real desse aquecimento? Bom, tem um fator que é muito comentado, mas que os nossos dados mostram que ele não é um fator, que é o El Niño. Então, tudo atribuído ao El Niño, tudo é El Niño. Todos esses dados, que são, digamos assim, centenas de milhares de dados, apontam, né, você faz as correlações estatísticas e nós temos que não há correlação entre o El Niño e o que está acontecendo. Então, dados as pesquisas científicas que nós fazemos e outros cientistas do mundo fazem, o que nós temos duas causas principais para esse quadro. A primeira delas é o quadro das mudanças climáticas globais, do aumento da emissão de gases de efeito estufa e do aquecimento global, que faz com que seja mais possível nós termos, né, mais provável nós termos temperaturas maiores no mundo inteiro. Então você tem uma espécie de uma forçante, de uma condição que favorece temperaturas mais altas. Esse é um dos fatores. O outro fator está associado com a água, né? A água é um grande inibidor da temperatura, porque a água ela tem grande capacidade de absorver energia, né? Então, onde tem mais água, você tem uma temperatura menor, né? O que acontece na nossa região, não só Cuiabá, mas a região toda, né? A água que nós temos aqui está vinculada à floresta amazônica. Por quê? As árvores da floresta amazônica, elas emitem para o ar aerosóis que se comportam como núcleos de condensação. Para que chova, é necessária a presença desses núcleos para acumular água em torno deles e formar as gotas. Então, a floresta amazônica é um grande motor para chover em cima dela mesmo. Gente, o Rio Negro está secando. Então, tá vendo? Essas coisas estão conectadas. E aí o que acontece? As raízes das árvores formam uma espécie de uma esponja que retém muita água. E o tempo todo existe um processo que a gente chama de processo de evapotranspiração, em que as raízes captam essa água do solo e ejetam essa água através das folhas, jogam na atmosfera através das folhas essa água, e é uma quantidade muito grande, né? Como se assim, uma grande árvore seria equivalente a você ter uma mangueira de jardim aberta o tempo todo. Então essa água está vindo para o ar sobre a floresta amazônica. Só que o regime de ventos que nós temos no Brasil traz essa água toda para a região centro-oeste e para a região sudeste e irriga onde nós temos praticamente a maior parte da produção agrícola. Ou seja, quem manda água para a nossa produção agrícola é a floresta amazônica. Adicionalmente a isso, como você tem água chegando, você tem inibição da temperatura. Então, se você desmata a floresta amazônica, o que acontece? Diminui a água que vem. Ao diminuir a água que vem, aumenta a temperatura. Pois a próxima pergunta que eu tenho aqui para fazer para você é justamente essa, isso relacionado à nossa agricultura. A gente sabe que Mato Grosso é esse celeiro, não é? Exatamente. Então, quando o senhor faz essa explicação para a gente, as lavouras com esse superaquecimento, elas podem então serem prejudicadas, professor? Podem, menos pela temperatura, né? Na verdade as plantas gostam de temperatura quente, mas mais pela água, né? A grande preocupação, né, dos cientistas com a produção agrícola, né, na região é a falta d'água. Então, se eu fosse um grande produtor agrícola, eu seria defensor da floresta amazônica, porque quanto mais for desmatada a floresta amazônica, mais difícil vai ser para o agricultor aqui na nossa região, a região centro-oeste. Com isso a gente corre o risco aí de produzir menos e corre um risco aí desse superaquecimento prejudicar, por exemplo, a questão de alimentos para nós também? Sim. Está tudo interligado ali? Tudo interligado, sim.
Jesus amado. Como é que a gente consegue... Existe alguma forma da gente reverter essa situação, professor? Então, veja bem, se a situação está sendo agravada pelo desmatamento, a única maneira de nós revertermos, né, e é possível, é reflorestando a floresta amazônica. E tem uma coisa muito importante, Ana, que eu gostaria de dizer, que é assim, ó, quando nós falamos, ó, vamos ter que reflorestar a floresta amazônica, permitir com que ela cresça novamente, nós não estamos tendo um discurso contra o produtor, muito pelo contrário. Porque existem técnicas de mineração, existem técnicas de exploração comercial, né, da área amazônica e aqui também, que são muito mais sustentáveis, né? Então, não é uma questão de diminuir a produção, não permitir que o minerador trabalhe ou qualquer outro produtor da região trabalhe, mas trabalhe em outras condições, usando outras técnicas. Inclusive essas técnicas, vamos dizer assim, mais ecológicas, são técnicas mais eficientes, elas dão lucro maior, por exemplo, né? Então, são mais baratas também? Não, elas não são mais baratas, elas precisam de investimento. Mas são mais investimentos. Mas a gente tem que lutar e tá sempre falando sobre isso para que esses investimentos venham, né? Então é uma questão governamental e é uma questão do próprio investimento dos grandes produtores, né, das grandes empresas. Nós precisamos de todo mundo. Então, assim, a solução que nós temos é uma união entre os cientistas, os produtores, o governo, nas diversas instâncias, estadual, federal, porque a solução existe, mas é necessária uma convergência de todos esses setores. A falta de diálogo talvez prejudique um pouquinho. Prejudica bastante. Né? Porque a gente percebe que todo mundo está meio que querendo a mesma coisa, só que parece-me que não se entende, né? Exatamente. O governo tem um discurso, a agricultura tem outro, os cientistas já vêm com uma coisa que nem sempre é ouvido, nem por um lado nem por outro, né? Sim, Pelo menos é essa impressão que a gente tem, sim, que nem sempre se é ouvido. É o diálogo, então, que resolve tudo isso. Professor, para a população, será que a população em geral, será que a gente tem alguma coisa que eu, enquanto cidadã, posso fazer para amenizar um pouquinho isso? Tem aquele ditado, né, que o incêndio da floresta, né? Você sabe aquela historinha do passarinho, né, que estava levando a aguinha no bico para apagar o incêndio? Ah, mas você não vai conseguir, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Será que a gente pode ter esse argumento também para a população? Sim. Será que existe algo que a gente possa fazer para amenizar tudo isso, professor? Veja bem, uma única pessoa ela pode fazer um pouquinho, mas pode fazer, né? Então, cada um pode dar a sua contribuição. Então, veja bem, não joguem toco de cigarro fora, né, que isso causa incêndio. Isso é uma contribuição muito grande, muito importante. E, assim, vamos cuidar bem das nossas árvores, né? Então, se você conseguir plantar uma árvore ou cuidar bem da sua árvore, não podar as árvores de maneira exagerada, como é feito em Cuiabá, isso ajuda também, né? Então, se a gente conseguir aumentar o número de árvores na cidade, vai ser muito mais confortável para todo mundo, né? E as fontes, elas ajudam? Ajudam, né? Então, Cuiabá é uma cidade, assim, como ela é tradicionalmente quente, assim, não é possível entender por que ela não tem fontes, porque deveria ter uma fonte em cada quarteirão, né? Isso, como a água ela absorve energia, ela efetivamente iria contribuir para a diminuição de alguns graus, né? 1 grau, 2 graus, na cidade como um todo. Isso seria muito importante. E tornar o ambiente mais agradável também, para não permitir que ele atinja umidades muito baixas. Tem uma discussão ali pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa que parece-me que está movimentando nesse aspecto. Para que Cuiabá tenha mais árvores aí, volte a ser, né, a cidade verde. Não com essas plantas ornamentais que hoje tem, mas essas árvores tradicionais que é mesmo, enfim, características dos quintais cuiabanos, né, que essas árvores possam voltar e aí assim a gente ter uma temperatura menor. Professor, a gente já está terminando aqui a nossa conversa e antes de agradecer o senhor, eu quero que o senhor fale para as pessoas alguma fala no sentido de que as coisas vão melhorar e que essa temperatura não vai subir tanto. Aí vem o senhor e fala, não vai melhorar, a gente realmente está caminhando aí
Para o quinturão, né? Para as temperaturas realmente e efetivamente bem altas mesmo, não tem jeito. Então, essas coisas, né, espectadores, assim, nós estamos vivendo uma problemática, nós temos consciência dessa problemática, né, e é necessário que as pessoas todas se conscientizem, porque agora nós estamos aqui conversando, mas amanhã as pessoas possivelmente não vão se lembrar, porque tem muitos problemas, cada pessoa enfrenta muitos problemas ao longo da vida, né? Todo dia é um leão que a gente mata, né? Sim. Todo mundo está nessa situação. Mas é necessário que a gente incorpore isso que a gente está conversando aqui, que as pessoas tenham essa consciência, porque nós precisamos ter uma densidade, um número grande de pessoas cientes disso, para que as coisas possam mudar, né? Então, cuidar direitinho do ambiente, né, das nossas árvores e ajudar na questão da gente tentar inverter a crença de que o que está acontecendo é influência do El Niño, mas de que é influência das nossas próprias ações, né? O homem é o grande responsável pelas mudanças climáticas que estão acontecendo, tanto o acúmulo de poluição atmosférica, né, dos gases de efeito estufa, como também o desmatamento, né? Então, assim, se houver uma grande conscientização da população, nós vamos reverter isso e a temperatura não vai chegar a 50 graus. Por favor, tem jeito, vocês viram aí, graças a Deus. Essa era a nossa expectativa, né? Que pelo menos viesse esse alento nos dizendo que calma, tem jeito, ainda há solução. Mas de fato, há muito tempo essas questões, essas discussões relacionadas ao clima, não é só uma discussão, né? Não é só o discurso, mas realmente a gente tem sentido cada vez mais os efeitos disso. Professor, o espaço aqui no Repórter MT está sempre aberto, para que o senhor volte uma outra vez conversando sobre outros assuntos também, que eu sei que, né, há muitos estudos sendo feitos nessas questões ambientais, então tem muitas pautas aí pela frente, mas por hora eu quero agradecer, viu, a sua presença aqui conosco e essas orientações que o senhor nos passou aqui. Tá bom, eu que agradeço, Ana. Agradeço o Repórter MT pelo espaço aqui para nós. Muito obrigada, obrigada também para vocês, amigos, que ficaram aqui com a gente. Ouçam, né, o que foi dito aqui e vamos fazer a nossa parte, igual aquele passarinhozinho mesmo, né? Vamos levar a nossa água no nosso bico e fazer aquilo que nos compete. Quero pedir para você não ir embora sem antes se inscrever no nosso canal e acionar o nosso sininho para que você seja notificado toda vez que a gente tiver um assunto aqui no Repórter MT. Por falar em Repórter MT, dá uma passadinha também no nosso site para conferir as nossas notícias, viu? Toda hora tem informação nova chegando quente para você. O pessoal está trabalhando ali para isso. Então nos prestigie, tá bom? Quanto a nós, a gente volta a qualquer momento com um novo assunto e um novo entrevistado, amigos. Até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.